Oi pessoas, eu Zinga aqui e hoje vamos falar sobre Petrópolis, a cidade imperial no Rio de Janeiro e todos os motivos que fazem dela a melhor cidade do Brasil. Antes de mais nada, se tá gostando do conteúdo, já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o dedão do like que é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada, idolatrada, salve salve! Então, bora lá? Bem, Petrópolis é uma cidade média e histórica com um pouco mais de 300 mil habitantes que fica a apenas 65 quilômetros do centro da capital fluminense. E se você nunca ouviu falar ou nunca viu o que tem nesse lugar de interessante, então hoje você vai pirar o cabeção. A história desse pedaço de paraíso só começou 200 anos depois do descobrimento do Brasil, mais especificamente em 1704, quando os bandeirantes paulistas abriram o tal Caminho Novo para facilitar o acesso até as vilas mineradoras de Minas Gerais. Antes disso, ninguém se aventurou para esses lados por conta do baita paredão de 1000 metros de altura que existia e ainda existe lá na Serra da Estrela. Nada aconteceu de muito importante nos próximos anos, então que em 1822, quando Dom Pedro I passeava pelo caminho do ouro que ligava Rio a Minas, ele ficou apaixonado pela vista, pela natureza e pelo clima e resolveu adquirir alguns pedaços de terra para construir a sua casa de veraneio, popularmente chamada de Palácio de Verão. Só que ele teve que voltar para Portugal, acabou morrendo e nunca fez isso. Então em 1834, seu filho, Dom Pedro II, um rapazote, com a ajuda do mordomo da Casa Imperial, o Sr. Paulo Barbosa da Silva, resolveram retomar os planos do pai. Contrataram Júlio Frederico Coeller para construir uma nova estrada que permitisse a passagem de carruagens até essa região serrana e depois fundar a povoação Palácio de Petrópolis com a ideia de doar terras para colonos livres se tornarem produtores agrícolas e substituir o trabalho escravo pelo trabalho livre. Então em 1843 o plano urbanístico de Petrópolis é criado, respeitando a natureza local, mas ao mesmo tempo com uma arquitetura moderna. E foi em 16 de março de 1843 que o negócio todo tomou corpo, quando Dom João II, com seus 18 aninhos e recém-casado com Dona Teresa, assinou um decreto que autorizava a fundação de um povoado, mas que nele deveriam ser construídos um palácio imperial, quarteirões imperiais, uma igreja e um cemitério. Basicamente a receita do bolo para criar uma cidade naquela época. E 1857 chegou e o povoado virou cidade, um lugar que até hoje é popularmente conhecido como Cidade Imperial e que já foi capital do Rio de Janeiro entre 1894 e 1902 durante a Revolta Armada. E se você nunca se deu por conta, Petrópolis é uma junção de duas palavras em latim. Petrus, que é o nome de Pedro, e Polis, que significa cidade. Então Petrópolis é cidade de Pedro. E a cidade de Pedro hoje se localiza a 845 metros de altitude na Serra da Estrela, que pertence à famosa Serra dos Órgãos, que além de Petrópolis também engloba Magé, Guapimirim e Teresópolis. Ela está às margens da BR-040, que liga a capital Rio de Janeiro a Brasília, é a maior e mais populosa cidade da Serra Fluminense, além de ter o maior IDH e o maior PIB da região. É forte no comércio de roupas, na fabricação de chocolates e segundo maior polo cervejeiro do Brasil. Tem a menor taxa de homicídios do Rio de Janeiro, dentre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Segundo o IPEA, lá em 2019, é a sede do Laboratório Nacional de Computação Científica, é a sexta cidade com o melhor desenvolvimento socioeconômico do Rio de Janeiro, segundo o IFDM. E se você está em dúvida se a cidade é quente ou fria, afinal, serra no Rio de Janeiro, no mínimo curioso, então eu preciso te dizer que o clima é bem ameno com uma média de 19 graus durante o ano. E foi em Petrópolis, em 1897, que rolou a primeira sessão de cinema. Também a estrada União e Indústria, entre Petrópolis e Juiz de Fora, foi a primeira estrada pavimentada no Brasil. Ela foi construída pelos colonos alemães e inaugurada em 1861. Foi a primeira cidade brasileira a ter uma fábrica de cerveja, que lá em 1853 era chamada de Imperial Fábrica de Cerveja Nacional de Henrique Leiden e Cia, e que 45 anos depois passou a se chamar Boêmia, e sim, é a Boêmia que todo brasileiro conhece, a nossa mais antiga cerveja e uma das melhores, na minha opinião. Em Petrópolis nasceu a primeira estrada de ferro, em 1854, que liga Mauá a Fragoso num trecho de quase 15 quilômetros. Também foi ali que em 1903 foi assinado o tratado que incorporou o Acre ao Brasil, que se você lembra muito bem, se chama Tratado de Petrópolis. Ainda é a terra da primeira cartunista mulher do mundo, Nair Tefé, que invertia o seu próprio nome, Nair, para Ryan. Assim ela assinava suas obras. E para os que não sabem, também é lá que rola a segunda maior festa alemã do Brasil, a Bauernfest, em homenagem aos imigrantes que vieram da Alemanha. Essa festa só perde para o Oktoberfest de Blumenau e rola sempre no mês de junho, quando não tem pandemia. Bem, mas chega de babação de ovo, só até aqui já deu vontade de morar em Petrópolis, então imagina com o que eu vou te trazer a seguir. Então fica aí que eu vou te apresentar todos os motivos pelos quais você deve conhecer Petrópolis e concordar comigo
quando eu digo que essa é a melhor cidade do Brasil. E se você tá gostando do conteúdo, compartilha o vídeo adiante para que mais pessoas do Brasil e do mundo possam conhecer a cidade imperial. E se você quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso Brasil e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entra no nosso grupo do Telegram, que o link tá ali na descrição. Bem, vamos lá. Começando pela parte histórica e cultural do lugar, temos o Museu Imperial, que foi o tal Palácio Imperial de Petrópolis e casa de veraneio de Dom Pedro II. Lá dentro tem um acervo com vários itens de época, como móveis, esculturas, joias, coroas, roupas e a pena de ouro com a qual a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Isso tudo além de mais de 50 mil títulos de história do Brasil e mais de 8 mil obras raras. Outro lugar é o Palácio Rio Negro, que já foi casa de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart. Também o Museu Casa de Santos Dumont, popularmente chamada de A Encantada, que foi desenhada pelo próprio rapaz em conjunto com Eduardo Pederneiras. Ainda o Palácio de Cristal, que foi encomendado pelo Conde Deu, que era marido da princesa Isabel e construído numa fundição lá na França em 1879 e inaugurado em 1884. Também o Hotel Quitandinha, de 1944, em estilo hollywoodiano, construído para ser o maior cassino hotel da América Latina. E aqui cabe uma curiosidade, porque esse Hotel Quitandinha tem um lago que tem um formato inspirado no mapa do Brasil. O que eu achei genial, mas se você olhar bem de perto ele não parece tanto assim, mas a ideia foi boa. Esse lugar nasceu para ser um balneário e a areia da praia artificial vem direto lá de Copacabana. Continuando, outro lugar é a Catedral São Pedro de Alcântara, em estilo neogótico francês do século XVIII, e é lá dentro, mais especificamente no mausoléu que tem lá dentro, que estão os restos mortais de Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, a Princesa Isabel e Conde Deu. Outros pontos bacanas da cidade também são a famosa Avenida Queller, uma das mais lindonas de Petrópolis, o Trono de Fátima, a Capela de Nossa Senhora do Rosário de 1883, com parte feita de doações coletadas por escravos, o Castelo de Itaipava, o único da América Latina em estilo renascentista e projetado por Lúcio Costa, que se você lembra é o mesmo cara que projetou Brasília. Também o Centro de Cultura Raul de Leone, com galerias de arte, cinema, teatro e a terceira mais importante biblioteca do Rio de Janeiro, a Biblioteca Central Municipal Gabriela Mistral. Ainda a Cervejaria Boêmia, com mais de 20 ambientes que levam a uma imersão pela história da cerveja. Também o prédio do Correios e Telégrafos de 1922, de estilo neoclássico. O Palácio Amarelo, onde fica a Câmara Municipal. O Museu da Força Expedicionária Brasileira, com o acervo dos combatentes que lutaram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Xiii! Vamos dar uma pausa aqui para respirar, porque tem muita coisa ainda. Mas me diz aí, o que você tá achando de Petrópolis? Tá conhecendo muita coisa nova? Comenta aí embaixo, deixa a tua marca. E se você já conhece a cidade imperial, utiliza a hashtag #MinhaFotoMeuzinha quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. Seguindo o baile, ainda em Petrópolis encontramos o Museu de Cera com vários personagens históricos da ciência, da política e do mundo das artes em geral. Também o Museu de Porcelana, que no passado era morada de Marechal Rondon e sua família, e que hoje tem mais de 1.500 peças de porcelana dos séculos 19 e 20. Também a Casa de Ipiranga, popularmente chamada de Casa dos Sete Erros, de 1884, que foi construída para aterrorizar os sonhos de todas as pessoas com toque, porque os dois lados dela são propositalmente assimétricos. Ainda a Casa do Colono, de 1847, a Casa Stefan Zweig, que foi um refúgio do rapaz e a sua esposa durante a Segunda Guerra Mundial, e que hoje é um centro de memórias aos exilados que vieram para o Brasil fugindo do nazismo. O corredor de guarda-chuvas no Liberty Garden, o polo de moda na Rua Teresa, que dizem ser o maior a céu aberto do Rio de Janeiro inteiro. O Centro Cultural Estação Nogueira, de 1908, com biblioteca, museu e também a locomotiva Baronesa II, que é uma das mais antigas do Brasil. Também um obelisco construído para levar adiante os nomes que ajudaram a construir Petrópolis. Ainda o Parque Natural Municipal de Petrópolis, um dos mais famosos da cidade. A Praça da Liberdade, que ganhou esse nome em 1888 pelo motivo de que ali os escravos livres compravam a liberdade dos amigos que ainda viviam nas senzalas, e eu achei demais essa parte. O Orquidário Binotti, o mais antigo do Brasil, com mais de 1000 espécies de plantas. A Praça 14 Bis, com uma réplica do famoso avião de Santos Dumont. O Parque de Itaipava, com a maior área pública de lazer da cidade. O Parque Cremeri. O Parque São Vicente, melhor lugar para curtir o pôr do sol em Petrópolis. O Jardim Botânico de Nogueira. O Vale do Amor, com o santuário ao ar livre, e também o Vale das Videiras. E por último, eu não posso deixar de falar, é claro, do Parque Nacional Serra dos Órgãos, com o Circuito das Bromélias e também diversas cachoeiras, como a Véu de Noiva, a Cachoeira das Andorinhas, a Gruta do Presidente, que era onde o Getúlio Vargas sempre cavalgava, até ali, por isso do nome, e a Pedra do Açu. Isso sem falar nas trilhas, que em Petrópolis é uma das coisas que mais existe, como a trilha do Castelinho, a trilha da Pedra do Quitandinha,
a trilha da Pedra do Cortiço, a trilha do Alto da Ventania, 1.270 metros, a trilha da Pedra do Boné e a trilha da Pedra de Itaipá. Enfim, chegamos ao fim. E agora eu te pergunto, entendeu que Petrópolis é a melhor cidade do Brasil? Eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje, então comenta aí embaixo o que você mais gostou de descobrir. E se quiser complementar o conteúdo, use os comentários à sua vontade. E se você gostou do vídeo, passa ele adiante. Se não gostou, azar é o seu, assistiu até aqui pra quê? Por hoje é isso, pessoal. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.